Muito bem, gente boa, filhos e filhas, hoje é domingo, dia do Senhor. E nesse domingo, dia 21 de fevereiro, a igreja celebra o primeiro domingo da Quaresma. A palavra está em Marcos 1, do 12 ao 15. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, nesse primeiro domingo da Quaresma, a palavra nos apresenta Jesus que foi levado ao deserto e ali ficou 40 dias. 40 dias. E nós estamos na Quaresma, que são também 40 dias que antecedem a festa da Páscoa. Então, as pessoas às vezes perguntam, onde na Bíblia fala sobre Quaresma? Eis aqui um exemplo. Quaresma vem do 40. Jesus veio a esse mundo anunciar o reino de Deus e a missão de Jesus principal se concretiza na cruz, que nós vamos celebrar na Semana Santa, quando ele vai para Jerusalém e vai sofrer lá a paixão, a morte e depois a ressurreição. Mas antes de ir para Jerusalém, ele se afasta por 40 dias. E Jesus mesmo vai intensificar a sua vida de oração, de jejum, de comunhão com o Pai, se preparando bem para a missão que acontecerá lá em Jerusalém, no Monte Calvário. Então a igreja, como mãe, como mestra, também convida os seus filhos a entrar nesse período chamado Quaresma, período intenso de jejum, de penitência, de oração, período propício para fazer uma boa confissão, para que também nós cheguemos à Semana Santa e celebremos bem o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O Senhor foi tentado, o inimigo, Satanás, aparece próximo a Jesus e oferece a Jesus poder, riqueza, prestígio, oferece a Jesus comida, pão, coisas que o mundo oferece, e a tentação iludindo Jesus. E Jesus é firme e se mantém naquilo que o Pai lhe confiou. Jesus é Deus, mas é também homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E enquanto homem, ele foi igual a nós em tudo menos no pecado. Então ele sofreu a tentação como nós também sofremos. Ele teve fome, como nós também temos. Ele rezou, ele jejuou, ele sofreu, ele padeceu, ele mortificou a sua carne para fortalecer o seu espírito, para viver bem aquilo que o Pai lhe confiou. E aparece também nesse primeiro domingo da Quaresma aquela frase bonita que o padre disse para você, quarta-feira de cinzas. Quando o padre impôs as cinzas na sua cabeça, o padre disse, convertei-vos e crede no Evangelho. É o convite de Jesus. Perceba a conversão. Aparece aqui de novo. Ontem também apareceu o termo conversão. Na pregação de Jesus, a conversão está sempre presente. E daí eu faço um gancho com o que eu disse na homilia de ontem, que Jesus chama o pecador, porém exige que o pecador se converta, mude de vida.
Então, de repente, a pessoa quer caminhar com o Senhor, mas não quer mudar de vida. Quer caminhar com o Senhor, mas quer continuar alimentando aquela vidinha medíocre, aquela vidinha soberba, aquela vidinha fútil, sem um comprometimento com o Senhor. Então, a conversão vai desde coisas simples a coisas grandes. Coisas simples dentro de casa, o jeito de falar, às vezes a preguiça, a mentira, às vezes a falta de oração, pequenos gestos que precisam ser adotados por nós, pequenos comportamentos que edificam a família, estar mais em casa, por exemplo, renunciar um pouquinho às novelas, os programas da grande mídia que só desconstroem a família, tudo isso é conversão. Estar mais com os filhos, renunciar à bebida, à droga, tanta coisa, tanta música errada que entra na cabeça e vai fazendo a cabeça da pessoa contra Deus, contra a família, contra a sobriedade, contra a castidade. E a conversão vai também a pontos mais altos. Quantas pessoas se dizem católicas, convertidas a Jesus Cristo e são favoráveis ao aborto, e são favoráveis à ideologia de gênero, são favoráveis a tantas situações de morte. Nós precisamos mudar as nossas condutas, mas mudar a nossa consciência, a nossa mentalidade. Estamos querendo chegar ao céu, estamos dizendo que amamos a Deus sobre todas as coisas, estamos dizendo que somos convertidos, mas continuamos ainda propagando uma cultura de morte, continuamos ainda defendendo todas as questões aí fora contrárias à família, continuamos ainda aplaudindo tantos artistas, tantos programas na grande mídia que desconstroem a família, tantas situações de morte, e você, meu irmão, minha irmã, é chamado a repensar a sua conduta, as suas decisões, as suas escolhas, em nome do acolhimento, em nome da fraternidade. Não podemos abrir mão dos valores do reino de Deus, não podemos abrir mão da vida, da família, não podemos abrir mão de uma educação que leva para o céu, não podemos abrir mão da confissão, da Eucaristia, da missa dominical. Quantos católicos acham que não precisam se confessar e permanecem no pecado? Quantos católicos acham que não precisam ir à missa todos os domingos e abrem mão da graça de Deus? Na quarta-feira de cinzas, a segunda leitura dizia que a graça de Deus não passe em vão na vossa vida. Se você pode ir à missa e você não vai, a graça de Deus passou em vão na sua vida, porque você pôde ir e não foi, não quis, escolheu outras coisas, preferiu o mundo do que o Senhor, preferiu o descanso, o seu corpo, a sua carne, do que ir à missa, ouvir a palavra, receber a Eucaristia. 1 hora de missa por semana é demais? Eu ir à missa 1h10 de missa é demais? Irmãos e irmãs, a conversão é algo bem mais sério do que muita gente acha por aí. Não é porque está indo à missa de vez em quando que é uma pessoa convertida. Imagine você, um católico que foi à missa quarta-feira de cinzas e vai à celebração agora na sexta-feira santa. Esse é um católico convertido? Um católico esporádico? Não, é preciso mais. E o padre vai um pouquinho mais fundo. Quantos católicos precisam ser convertidos, abertos à vida? Me desculpem dizer isso, mas a palavra leva a isso. Quantos casais casados na igreja resolveram não ter filhos, ou então tiveram um único filho? Quantos casais fazendo uso de anticoncepcional, preservativos? Casais que tiveram um único filho, 2 filhos e já fizeram laqueadura, já fizeram vasectomia, e a palavra diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Precisamos mudar um pouco a nossa consciência. O mundo aí fora
está muito fervilhando no nosso pensamento, na nossa cabeça. Temos decidido conforme o mundo e não conforme o Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos casais, não se ofendam, mas acolham essa palavra como uma palavra de Deus que te ama, que te acolhe, que te orienta, né? Que a morte não te pegue, por exemplo, você mulher, usando o DIU, usando a pílula do dia seguinte, que é abortiva. Quantos abortos ocultos, bebezinhos que foram gerados, mas momentos depois a gravidez foi interrompida, porque o uso do medicamento, do DIU, da pílula, da camisinha, enfim, não permitiu, teve uma barreira ali, não permitiu a concepção, ou pior, houve a concepção, mas na sequência a interrupção, porque era um método abortivo. Convertei-vos e crede no Evangelho é algo muito mais sério do que talvez a gente possa estar imaginando. Mas esse domingo, dia do Senhor, nos convida a recomeçar. E se você está disposto a recomeçar, muito mais o Senhor está disposto a continuar buscando você, a sua alma, a sua conversão de coração. Nós vamos então aqui pegar a cruz do Senhor, nesse tempo quaresmal. A cruz é sinal de vida, de vitória, e principalmente na quaresma nós fazemos referência a ela, porque a cruz foi o altar onde Cristo sacerdote se ofereceu a si mesmo como sacrifício pela tua e pela minha salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você, sobre a sua casa, nesse domingo, dia do Senhor, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.